Olá, nós estamos fazendo uma série onde abriremos os programas com mandamentos da lei de Deus. No primeiro programa foi segunda-feira e nós apresentamos aqui o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Hoje, o mandamento, o segundo mandamento, lá de Êxodo 20, não farás para ti imagens de escultura. Qual é o desdobramento desse mandamento na vida do cristão? Se Deus realmente proibiu fazer imagens de escultura, por que a igreja cristã adotou ter a imagem, seja de algum santo, seja do próprio Cristo? Será que isso é condenável ou não? Como entender o segundo mandamento da lei de Deus? Esta e outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já estamos começando um programa Na Mira da Verdade e você é quem faz o nosso programa acontecer, portanto, obrigado pela sua audiência. A partir de agora, já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada pelo nosso país. Como eu sempre digo, onde quer que você esteja, sinta-se abraçado pelo programa. É um prazer ter a sua companhia. E você já sabe, esse é um programa de perguntas e respostas bíblicas, e quem está na mira é ele, professor Leandro Quadros, para responder baseando-se na palavra de Deus. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Tito. Estou contente porque teremos a oportunidade mais uma vez de estudarmos a Bíblia com os nossos amigos. Mesmo sendo falhos e pecadores, Deus nos dá a oportunidade de estarmos aqui. Então vamos aproveitar esse tempo que estamos aqui para vermos coisas boas que a palavra de Deus tem a nos ensinar hoje. E eu quero mandar 2 abraços rapidamente. O primeiro para a Márcia de Santo André, São Paulo, que diz que gosta do nosso programa, que Deus te abençoe, obrigado pelo seu carinho. Um abraço também para Israel de Campos, em São Paulo, capital, que é o tio de um colega nosso aqui no estúdio. Que Deus guarde a vocês e agradecemos muito ao carinho que vocês têm demonstrado para com o nosso programa. Muito bem, professora. Também um abraço especial para a dona Rosa Alvarez, ela é de Alphaville, aqui em São Paulo, acompanha, é fã do programa. Um abraço para a senhora, dona Rosa, obrigado pelo carinho que a senhora tem por cada apresentador aqui da Novo Tempo, obrigado porque a senhora tem acompanhado aí o programa Na Mira da Verdade, tá bom? Um abraço especial para a senhora. Muito bem, professor Leandro Quadros, no programa passado nós começamos a série sobre os 10 mandamentos, falando ou vendo o resultado desse mandamento na vida do cristão. O primeiro nós falamos sobre não terás outros deuses diante de mim, você explicou muito bem, destrinchou bem o mandamento. Agora hoje, não farás para ti imagens de escultura. A gente sabe isso na nossa tradição aqui, a Igreja Católica é muito forte no nosso país, em outros países também, e a gente sabe que a sinceridade dos nossos irmãos católicos quando idolatram uma imagem, seja de Nossa Senhora, enfim. Isso está indo contra ao que esse mandamento está falando, professor? Apesar de muitos sinceros, como o Tito bem disse, apesar de muitos irmãos sinceros católicos dizerem que não idolatram as imagens, mas veneram, nós vamos perceber que o mandamento proíbe inclusive o venerar e até mesmo o ter imagens de escultura. Eu sei, meu querido irmão católico, que isso pode parecer ruim para você, é ruim nós percebermos que algo, ou alguém muitas vezes está contradizendo aquilo em que acreditamos, mas eu quero que você dê a nós a oportunidade de mostrarmos para você o que a Bíblia diz a respeito. Fique tranquilo, Deus, Ele reconhece a sua sinceridade de coração. Só que Ele deseja que no momento em que você for aprendendo, não é, você vá colocando em prática.
com a ajuda de Deus, porque sem a ajuda de Deus, você e eu não conseguimos obedecer nenhum dos mandamentos. Tá? Então esse foi até um dos pressupostos do programa passado. Nós somos salvos unicamente pela fé em Cristo, nós não temos na lei como encontrarmos salvação, mas aprendemos que quando aceitamos a Cristo como Salvador, a lei fará parte do nosso código de conduta. Ela é o código de conduta do cristão, que está sendo transformado pela graça e se torna uma nova criatura de acordo com 2 Coríntios 5,17. Vamos lá então para o segundo mandamento, versículo 4. Vou ler os versos 4 e 5. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Este mandamento aqui, primeiramente Deus proibiu que imagens de escultura fossem feitas, porque os pagãos no passado, lá na antiguidade, eles acreditavam que os seus deuses habitavam naquelas imagens. Então, primeiro ponto, Deus não queria que o seu povo se familiarizasse com essa prática pagã. Um segundo ponto, e é o mais importante inclusive, no segundo mandamento Deus destaca a natureza espiritual da adoração. Você lembra de um texto em João 4:24? Jesus diz em João 4:24 como que deve ser a adoração a Deus. O texto diz o seguinte: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Veja, Deus não quer ser adorado de modo materialista, ou seja, por meio de imagens. Ele quer ser adorado em espírito. Ele quer que você o adore internamente e que isso se expresse, obviamente, no seu exterior. Mas a adoração tem que vir de um relacionamento profundo e íntimo com Deus e não por meio de imagens. Então, quando Deus pede para não fazer imagem de escultura, Ele destaca a natureza espiritual da adoração a Deus. E Ele demonstra que é totalmente contra uma adoração baseada no que é material, porque Deus é espírito, Ele é um ser espiritual. Sendo um ser espiritual transcendente, nós não podemos compará-lo a qualquer coisa que saiu das mãos do Criador ou das mãos de um ser humano. Uma outra coisa aqui que percebemos no mandamento é o seguinte, não farás para ti imagem de escultura. Então, muitas vezes um sincero irmão católico alega, não, eu não adoro a imagem, eu a venero. Mas a Bíblia proíbe também a veneração porque ela também proíbe o fazer a imagem. Então você não pode ter uma imagem de escultura com o objetivo de venerar. Então o mandamento proíbe até o fazer imagem de escultura. Eu não estou dizendo que Deus é contra a arte. É outra história. Nós lemos, por exemplo, em Êxodo 35, 30 a 35, que Deus deu aos israelitas, alguns israelitas, o dom de elaborar arte para o santuário terrestre. Porém, as obras de arte eram ilustrativas e não serviam para adoração e veneração em hipótese alguma. Então, eu não estou dizendo que o mandamento é contra você ter uma obra de arte, eu não estou dizendo isso. Agora, em relação a culto, seja adoração ou veneração, a Bíblia diz, não farás para ti imagem de escultura. E aí no verso 5, não as adorarás, nem lhes darás culto. Então mesmo que o irmão católico possa não adorar uma imagem, o venerar é uma prestação de culto. E isso contradiz abertamente ao mandamento, porque a natureza do mandamento, do segundo mandamento
Deus deve ser adorado em espírito e em verdade, e não materialmente. Agora, qual a razão de Deus querer que nós adoremos ou veneremos somente a Ele e que não tenhamos uma veneração por uma imagem de escultura? Eu queria ler um texto para você muito importante que vai lhe ajudar a compreender isso, que se encontra no Salmo 115, verso 8. Diz o seguinte: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Aqui está falando dos ídolos. Aqui há uma lei espiritual muito importante. Nós nos tornamos semelhantes àquilo que contemplamos e confiamos, ou cultuamos. Se você venerar algo feito por um ser humano, você vai privar-se de ser transformado à imagem e semelhança de Deus. Por quê? Nós somos transformados à imagem daquilo que contemplamos. Se você contempla uma imagem de escultura, você está privando-se de parecer mais com Deus, porque você deveria estar contemplando e venerando a Deus. E como? Em espírito e em verdade, de acordo com João 4, 24. Então, por que Deus não gosta da idolatria em qualquer uma de suas formas? Porque impede o ser humano de contemplar a Deus para tornar-se mais parecido em caráter com o seu Criador. Então, por isso que Deus condena a idolatria, o fazer imagens de escultura com propósitos de culto. E se você voltar à história, e eu finalizo agora com esta breve abordagem final, a veneração de imagens entrou na igreja cristã por influência do paganismo. A igreja cristã primitiva, quando se uniu com o Império Romano, com a ajuda de Constantino, ele trouxe para a igreja pagãos não totalmente convertidos. E Constantino era político. Para ele não desagradar esses pagãos, ele acabou trazendo para dentro da igreja os hábitos dele, alguns hábitos, e um deles a veneração ou adoração de imagens. E aí houve uma mescla, uma mistura do cristianismo primitivo com o paganismo romano. E aí a presença de imagens no culto para veneração ou adoração se tornou algo rotineiro. Porém, o mandamento foi deixado de lado. Eu sei que há muitos teólogos que tentam reinterpretar o mandamento, mas se nós lermos o texto bíblico na sua forma simples e direta como ele é, não tem como reinterpretar o mandamento. E não nos esqueçamos do que Jesus disse em Mateus 4,10. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele dará culto. Seja culto de adoração, veneração, não importa. Deus deve ser o único objeto de culto, veneração ou adoração de qualquer ser humano. E por isso, recomendamos à luz da Bíblia que nenhum irmão tenha qualquer tipo de imagem de escultura para venerar. Muito bem, professor. Este é o segundo mandamento da lei de Deus. E todos os programas daqui para frente, mais 8 programas, cada programa nós vamos abrir com um mandamento aqui e vamos aprender o que a Bíblia fala para a nossa vida cristã, tá bom? Muito bem, para você participar do nosso programa, você pode mandar as suas dúvidas, as suas perguntas por SMS. O nosso número é 12 98151 0101, eu recebo aqui na hora, ou pelas redes sociais, pelo Facebook namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade, e também no nosso blog novotempo.com/namiradaverdade. Bom, como nós falamos de imagem, o SMS já bombou aqui. A pergunta do Benê Alves, de João Câmara, no Rio Grande do Norte, é a seguinte, professor. Como explicar, então, Moisés mandando o povo olhar para a serpente de bronze para ser curado? Olha, se você falou aí que a questão de imagens é uma coisa que Deus não se agrada,
por que que o próprio Deus pediu para que Moisés fizesse uma imagem de uma serpente para que o povo pudesse ser curado ao olhar para ela, professor? Como é que fica então? Isso não é um problema para quando lemos o texto bíblico tranquilamente, deixando que o texto interprete-se. Em Números 21, 8 e 9, percebemos que Deus realmente pediu para que Moisés fizesse uma serpente de bronze, para que o povo contemplar a serpente e fosse curado. Agora temos que analisar. Deus foi a favor de que a serpente fosse adorada ou venerada? Vamos deixar que o texto bíblico nos responda. Segundo Reis 18:4 nos mostra, capítulo 18, verso 4, o seguinte, que Ezequias, quando fez uma reforma em Judá, removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Olha que interessante. Deus fez a serpente com um propósito, ou seja, eles estavam sendo mordidos por serpentes abrasadoras no deserto. E aí Deus queria que eles exercessem fé na palavra de Deus. E aí Deus mandou construir a serpente de bronze. Aquele que olhasse para a serpente de bronze seria curado do veneno das serpentes no deserto. Em nenhum momento Deus pediu para venerar ou adorar a serpente. Seria ridículo Deus pedir para venerar ainda mais uma imagem de uma serpente. E aí o que aconteceu? Quando o povo se apostatou ainda mais e aí decidiu fazer algo que Deus não pediu, Deus incentivou Ezequias a fazer em pedaços a serpente de bronze. Então não podemos confundir as coisas. Deus, num contexto específico, testou a fé do povo na palavra dele. E prova de que a serpente não foi feita para veneração se encontra no fato de que Ezequias mandou fazê-la em pedaços sobre a orientação do próprio Deus. Ok, professor, muito bem. A pergunta que chegou aqui pelo nosso SMS é a mesma, quem mandou foi o Joel, de Formosa, lá no Paraná, é a mesma do Glauber Machado no Facebook, sobre o tormento eterno, e nós vamos colocar na mira. O Glauber diz o seguinte: li no site do professor Leandro Quadros, no post Apocalipse 20, 10, apoia a doutrina do tormento eterno, esse é o tema do post no blog, que o lago de fogo e enxofre, ou inferno, não existe, mas sim existirá após os 1000 anos, de que tratam os versos de 7 a 10. Porém, ficou em mim uma dúvida. Nesse mesmo texto diz que o diabo foi lançado dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. O fato de a besta e o falso profeta já estarem no lago de fogo antes do diabo ali ser jogado, não pressupõe que o lago exista antes do tal período mencionado? Professor, já respondemos algumas vezes essa pergunta, mas vamos tirar a dúvida mais uma vez dos nossos telespectadores. Como que fica essa questão do lago citado aí em Apocalipse 20, onde dá a entender que o falso profeta já está lá antes do diabo? Essa pergunta sua, meu querido irmão, foi muito interessante. Apocalipse 19, 20 fala realmente, que a besta e o falso profeta já estavam no lago de fogo e depois o diabo é lançado no lago de fogo só depois do milênio. Como que nós podemos explicar essa aparente contradição? Não é difícil. Eu vou ler um texto aqui e você vai conseguir pegar a ideia. Vamos ler 2 Pedro, capítulo 3, vamos ler os versículos 10. Isso, versículo 10. Diz o seguinte: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Ou seja, é a volta de Cristo, A volta de Cristo como ladrão, quer dizer, vem de surpresa. No qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Veja, qual é o lago de fogo no qual estarão a besta e o falso profeta?
é o lago de fogo que será inaugurado por ocasião da volta de Cristo. Nós podemos dizer que o milênio, imagine aqui que a minha Bíblia é um gráfico, tá? E aqui é o milênio. Nós podemos dizer que o milênio, entre os dois extremos do milênio, tem dois lagos de fogo. Um lago de fogo que destruirá os ímpios por ocasião da volta de Cristo, e aí ele será apagado. E depois do milênio terá o outro lago de fogo que é para castigo e depois também será apagado. Então, quando fala da besta e o falso profeta lançados no lago de fogo, está falando do momento da volta de Cristo em que eles foram mortos já, nesse lago de fogo. Tá ok? Agora, o lago de fogo para castigo e depois aniquilação total, ele só vai existir depois do milênio. Então, recorde-se que entre o milênio existem dois lagos de fogo. Um aceso na volta de Cristo e o outro depois do milênio. Aí não é uma contradição. Muito bem. Só a gente tem que consertar a pergunta que foi aí. Na verdade, o Lago de Fogo não é 19 e 20. Ali é a explicação que o professor deu, tá? Depois lá é no Apocalipse 20 que fala do Lago de Fogo, tá bom? Ok, a próxima pergunta aí, ela chegou aqui pelo nosso Twitter. A questão é a seguinte, professor. Olha só o que Adão Charles Gomes pergunta. O professor falou no programa passado que a salvação depende de cada ser humano. Agora, como explicar então 1 Coríntios 7,14? Veja só o que fala, professor, Apocalipse 7,14. Pois Deus aceita o homem que não é cristão por ele estar se unindo com sua esposa cristã. E aceita a mulher que não é cristã por ele estar unida com o seu marido cristão. Se não fosse assim, os filhos deles não pertenceriam a Deus. Mas sendo assim, eles pertencem. O entendimento dele é de que se a minha esposa é cristã e eu não, eu posso ser salvo mediante a salvação dela. É assim que a Bíblia está dizendo? Não, o nosso irmão não compreendeu o 1 Coríntios 7,14, né? Eu vou ler nessa tradução aqui para tentar deixar mais claro para você, ó. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Aqui não está dizendo que a esposa crente já vai salvar de carona o seu esposo, que não aceita Jesus, e vice-versa. Não. Paulo está argumentando o seguinte: não se separe do seu cônjuge, caso ele seja o incrédulo, por você ter aceitado a Jesus, porque o seu convívio com ele vai santificá-lo, vai torná-lo especial também para Deus, vai tornar ele uma pessoa melhor. O seu convívio, e o seu convívio poderá levá-lo a aceitar a Cristo como Salvador. O apóstolo Pedro nos esclarece mais ainda essa questão. E ele mostra que não existe salvação de carona, entende? Então, 1 Pedro 3, Pedro diz o seguinte no verso 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Veja, Pedro não está dizendo que existe salvação de carona. Ele está dizendo o seguinte: respeite ao seu marido, porque se ele não puder ser ganho pelas suas palavras, que ele seja ganho pelo seu comportamento, ou seja, que envolve ganhá-lo para a salvação, conquistá-lo para Jesus, tá bom? Então leia com mais atenção 1 Coríntios 7,14 e interprete o texto à luz de 1 Pedro 3, 1 e 2, Romanos 14, 12, que fala da salvação individual, não é? E aí o assunto ficará mais claro para você. Muito bem, professor. Mais uma perguntinha aqui. E olha só, logicamente que a gente sempre fala para você, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. Se nós aqui falamos sobre a questão das imagens, a veneração, logicamente que a gente recebeu aqui uma réplica. Vamos lá, professor? Claro. Não tem o nome aqui, mas muito obrigado por você ter mandado para a gente. E ele já começa assim: seja honesto. Em primeiro lugar, Constantino viveu no século IV. Os cristãos, já no século II, tinham ícones.
Seja honesto, como o Senhor próprio fez menção, o santuário terrestre era repleto de ícones, de anjos e etc. E como o Senhor mesmo bem sabe, todo culto a Deus se dava neste santuário e que não somente os ícones, mas todo o santuário era venerados. Como todo bom protestante, o Senhor tem lançado sobre as Escrituras Sagradas o seu olhar particular. Mas não fique aí ansioso não, professor. Essa aí você vai responder daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. E você fica acompanhando aí. Nesse momento eu quero apresentar para você o nosso curso bíblico que oferecemos aqui gratuitamente. É esse aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. Para você ter esse curso bíblico aqui, você pode entrar no nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. Você vai ver aqui, ó, a imagem dessa revista. Quando você clicar nessa imagem lá no blog, você vai ser direcionado para um lugar onde você vai fazer um cadastro. Está lá, estude a Bíblia, você vai fazer um cadastro e preenche com os seus dados postais certinhos e ela vai chegar aí na sua casa direitinho. São 16 lições, eu sempre apresento aqui a revista, 16 lições que você pode estudar quando você está indo para o seu trabalho, quando você está no seu momento de descanso, enfim, para onde você for, você pode levar sua revistinha aqui e aprender o que a Bíblia está nos ensinando sobre os dias em que nós estamos vivendo. São vários temas importantes para o seu aprendizado na Palavra de Deus, tá bom? No final de cada tema, você tem aí um pequeno questionário para você preencher e reforçar o seu aprendizado. É muito interessante, tenho certeza que você vai gostar. A gente recebe sempre aqui as pessoas dizendo que receberam a revista, estão gostando muito. Então peça você também essa revista, tá bom? Acesse o nosso blog. Se você preferir, você pode ligar para a gente, só que no horário comercial. O nosso número é 0 operadora 12, anota aí, 21 27 3121. Você liga para a gente, nós temos uma equipe pronta para receber a sua ligação e fazer o seu cadastro. Se estiver ocupado, se estiver demorando um pouquinho, insista. É muita gente ligando o dia todo aqui para a gente, tá bom? Peça hoje mesmo o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim, é um presente do Na Mira da Verdade para você. Não sai daí não, nós vamos num rápido intervalo e a gente volta já já. Já estamos de volta, são 9 horas e 33 minutos, estamos ao vivo aqui pela Rede Novo Tempo de TV. É um prazer ter a sua companhia com a gente. Nós fechamos o bloco com uma réplica de uma pergunta que nós abrimos o programa de hoje, falando sobre a adoração a imagens de escultura, o segundo mandamento da lei de Deus. E o nosso irmão aqui, ele não colocou o nome, mas ele tem uma questão aqui para a gente colocar o professor na mira. Ele disse o seguinte, professor: em primeiro lugar, Constantino viveu no século IV, os cristãos, já no século II, tinham ícones. Seja honesto, como o senhor próprio fez a menção ao santuário terrestre, o próprio santuário era repleto de ícones, de anjos e etc. Como o senhor mesmo bem sabe, todo culto a Deus se dava neste santuário e que não somente os ícones, mas todo o santuário eram venerados. Como todo bom protestante, o Senhor lança sobre as Escrituras Sagradas o seu olhar particular. E aí, professor? Meu querido irmão católico, aqui não tem nada de olhar particular. Eu espero que quando eu explicar para você o texto bíblico, você tenha humildade suficiente para perceber que a sua posição é infundada. Primeiramente, se você ler Êxodo 25, aqui nos versos, a partir do verso 17 ao 20, quando Deus mandou fazer 2 querubins para colocar na tampa do propiciatório da arca, analise comigo e leia o texto bíblico. Aonde que a arca da aliança ficava? Em qual lugar do santuário? No lugar santíssimo. Eu lhe pergunto, todo mundo poderia entrar no lugar santíssimo? Não. Se você ler Êxodo 25 e Levítico 16, só o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo uma vez por ano. Então, como que você vai me dizer que as pessoas veneravam esses ícones? Você não tem base bíblica para a sua afirmação.
A sua mente, meu irmão, está formatada pela teologia católica, pela qual eu tenho muito respeito, mas nesse aspecto está bastante equivocada. Okay? Então aqui não é um olhar protestante, é você ler o texto bíblico do jeito que ele está. Como eu falei, a Bíblia não é contra a arte, não é contra ícones. Agora, a Bíblia é contra, sim, a veneração desses ícones. E a prova de que os ícones, que a arte criada no santuário não foi para veneração, está neste fato de os querubins estarem dentro do lugar santíssimo e só entrava no lugar santíssimo quem fosse sumo sacerdote, e isso uma vez ao ano. Então, como é que eles iam venerar os ícones? Então, meu irmão, leia com atenção o texto bíblico. Mas, professor, eles não veneravam o templo em si? Não. Porque tinha todo aquele negócio, e o templo, tal, aquele temor de perder o templo. Reverenciavam. Venerar é outra coisa. Venerar, cultuar é uma coisa, reverenciar é outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ok, muito bem. Olha, nós agradecemos a sua participação. A gente quer isso mesmo. Na verdade, aqui não estamos querendo impor a nossa ideia de forma alguma. Por favor, entenda isso. Se você discorda, por favor, escreva para a gente. Você pode mandar um e-mail para a gente. O nosso e-mail é namiradaverdade@novotempo.com. Pode mandar, dar a sua opinião. O objetivo nosso aqui é apresentar a palavra de Deus. Se você discorda do que nós estamos falando aqui, você tem todo o direito e a gente quer a sua participação mesmo. Muito obrigado por você participar, meu irmão da Igreja Católica, a todos que acompanham Na Mira da Verdade. Seja da Igreja Congregação Cristã no Brasil, seja da Igreja Brasil para Cristo, seja da Igreja Metodista, Adventista, Presbiteriana, Católica, Espírita, enfim. Todos vocês são muito bem-vindos. O que nós queremos é juntos estudarmos a Palavra de Deus. Mais uma vez, obrigado pela sua colocação, viu, meu irmão? Muito bem, a próxima pergunta chegou aqui pelo nosso blog. Quem mandou foi o Davi, ele é de Araxá, Minas Gerais, e ele vem com uma questão aqui que ele está em dúvida. Olha só, professor Leandro Quadros, a minha dúvida é a seguinte: afinal, os filhos de Deus são ou não são justificados pelas obras? Por quê? Lá em Gálatas 2,16 diz que não é. Só que em Romanos 2,13 diz que é. Como que eu posso entender? Vamos ler então os dois textos, professor? Gálatas 2,16 diz o seguinte: mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo, e não por fazerem o que a lei manda. Assim, nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo e não por fazermos o que a lei manda, pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Gálatas 2,6, né? E a outra é Romanos 2,13. 2,13. Você tem aí já aberto? Pode ler, pode ler. Deixa eu abrir aqui agora. Vamos achar aqui Romanos 2,13. Para irmos na sua mesma tradução, Tito. Tá. O problema é que na hora que a gente procura aqui ele some. Não, mas a gente achou. Romanos 2,13 diz o seguinte. Eu sou Leandro Quadros para achar rápido, né? Mas 2,13 diz assim, ó: porque as pessoas que Deus aceita não são aquelas que somente ouvem a lei, mas aquelas que fazem o que a lei manda. Então, professor, como é que é? Somos ou não somos justificados também pelas obras? Nós não somos justificados pelas obras. E vou explicar essa aparente contradição. Primeiramente, nada do que nós fazemos pode nos tornar justos. Romanos 5,1 é muito claro em dizer: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. E Efésios 2,8 e 9, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. O que Romanos 2,13 destaca é que a pessoa justificada por Cristo, ela vai ter um comportamento ético. Não está dizendo que eu sou justificado pelo que eu faço, mas que eu só posso realmente demonstrar que eu fui justificado por Cristo se eu obedeço a Cristo. Então, Romanos 2,13 quer demonstrar que o resultado de uma justificação pela graça é uma santificação. Deus quer que o cristão tenha um comportamento ético, não que o comportamento ético o salve,
Mas o comportamento ético é o resultado da graça atuando, operando na vida do indivíduo. Então, se entendermos dessa perspectiva, não há contradição entre Gálatas 2,16 e nem com Romanos 2,13. Muito bem, professor Leandro Quadros. Mais uma perguntinha aqui agora do Facebook. Tem muita gente assistindo o nosso programa aqui ao vivo, transmitido também pelo Facebook. Você pode avisar os seus amigos, se em algum lugar, se na cidade dele, de repente, não tem a TV Novo Tempo, ele pode assistir pela internet aqui através do Facebook, facebook.com/namiradaverdade.nt. Ele acompanha o nosso programa. E eu estou vendo aqui, ó, Nelson Masaki Nishiyama. Esse Nelson Masaki tem uma história legal, viu? Eu conheci ele muito tempo atrás, eu estou vendo que ele está acompanhando, ele acompanha sempre o nosso programa aqui. Para você, meu amigo Nelson Masaki, konbanwa, boa noite para você. E ele diz o seguinte, os salvos recebem a pedrinha branca com um novo nome, como diz lá em Apocalipse. Agora, vai haver nomes repetidos, como aqui na Terra? Professor, cada cristão, cada alma que for salva por Cristo Jesus vai receber uma pedrinha com seu nome. Será que vai acontecer de ter xará lá, professor? Olha que interessante. Dá alguma luz aí? Não, vamos ajudar esse nosso irmão nessa pergunta. Veja, essa promessa aqui de Apocalipse, olha que interessante o simbolismo. Por que ele menciona a pedrinha branca e por que o novo nome? Na antiguidade, quando uma pessoa estava sendo julgada, o juiz, para demonstrar a condenação, jogava sobre a mesa uma pedrinha escura e, para demonstrar a absolvição, uma pedrinha branca. Então é com esse simbolismo que João tem em mente, dizendo o seguinte, que receber essa pedrinha branca é dizer que Deus absolveu, o justo juiz absolveu os seus filhos dos seus pecados. E o novo nome é um nome que nós vamos receber de acordo com a nossa experiência de vida, de acordo com a nossa experiência cristã. Por isso que o texto diz que ninguém conhece o nome a não ser aquele que recebeu. Não que as pessoas não vão saber como eu me chame, mas porque este nome vai ter um significado tão profundo, especial para mim, que só eu vou entender, na verdade, o que significa esse nome. Então, cada um de nós tem uma experiência, cada um de nós terá suas lutas, cada um de nós terá suas vitórias, suas derrotas. Então, com certeza, assim como Deus criou impressões digitais diferentes, não tem uma igual, com certeza Ele dará um nome para cada filho seu que retrate a experiência particular de cada um sem necessariamente repeti-lo. Muito bem, mais uma pergunta aqui, mais uma pergunta pelo SMS, muita gente mandando também pelo SMS, obrigado pela participação. Deixa eu ver se tem um nome aqui, o Ricardo, a pergunta dele é a seguinte, com relação ao divórcio. Divórcio é um assunto bastante complexo, né? E a pergunta dele é a seguinte, a questão do divórcio, mesmo se não houver adultério, e se uma das partes insiste no divórcio e se separam, a outra pessoa que não queria se divorciar fica impedida de contrair um novo casamento, pois pode estar cometendo adultério? E aí, professor? Realmente, querido irmão, eu vou ler o texto bíblico para você, mas também vou lhe mostrar a realidade da vida. Né? 1 Coríntios capítulo 7, verso 10, diz o seguinte, ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. Então, quando não há realmente o adultério, a Bíblia não autoriza um segundo casamento. Então, essa é a posição bíblica. Agora, digamos que você não conseguiu aguentar. E ninguém vai conseguir mesmo. Como que a pessoa vai ser abandonada e digamos que o outro cônjuge não casou. E aí você não aguentou ficar sem uma vida sexual. Realmente você adulterou. Mas você tem que crer que a graça de Jesus é maior que o seu pecado.
Não estou dizendo isso para você pensar o seguinte, bom, já que Deus me perdoa, então eu vou casar e descasar quando eu quero. Não, aí já não é um arrependimento sincero, não é uma circunstância normal, diríamos assim. E eu vou te dizer uma outra coisa, meu irmão, o que pode acontecer também é o seguinte, digamos que o seu cônjuge decidiu mesmo não quer mais. Vale a pena ainda assim você manter-se fiel a Deus, por quê? Mantendo-se fiel a Deus, a pessoa que não quer investir no casamento, que não está preocupada muitas vezes com a palavra de Deus, ela não está muito firme, né? Então o que vai acontecer? Ela vai acabar desviando-se, diríamos assim. E no momento que essa pessoa tiver uma outra relação, biblicamente você já está livre para isso. Esse período que você ficará só será até benéfico para você. E por quê? A tendência nossa no momento de carência afetiva, quando passa-se por um divórcio, é casar rapidamente de novo. Isso não é saudável, é melhor dar um tempo para curar as feridas, para cicatrizar melhor, porque senão você vai levar os mesmos problemas desta relação para outra. Então Deus é muito sábio, né? Mantenha-se fiel a Deus, né? Mantenha-se fiel à palavra de Deus. Se você vacilar, não aguentar, lembra de 1 João 2, 1 e 2. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Creia em Deus, confie nele, que mesmo que nós não consigamos desatar certos nós nos quais o diabo nos coloca, Deus tem poder para desatar esses nós. Então permaneça fiel à palavra dele e ele vai continuar recompensando você. Ok, professor. Muito bem. Agora outra pergunta aqui pelo nosso Facebook. Quem mandou foi o Nil Santos e a pergunta dele, o questionamento dele é a seguinte. Eu tenho uma admiração pelos adventistas pela dedicação em ter o máximo entendimento da Bíblia. Porém, entendo que a Bíblia é entendida não só com o estudo, mas também com a revelação do Espírito Santo. E isso tem vários pontos importantes que faz com que Deus revele ou não, já que Deus conhece nosso propósito e que de muitos não são aprovados por Deus. Professor, baseando nessa afirmação dele, se não estudamos a palavra de Deus, será que Deus pode nos revelar o que Ele quer de nós através do Espírito Santo? É assim que funciona a nossa jornada cristã? Eu achei muito interessante o comentário deste irmão e primeiro eu lhe agradeço, meu irmão, pela confiança, né, que você tem no estudo da Bíblia que nós fazemos. E você tem uma razão muito importante aí, você tem razão em dizer o seguinte, o estudo da Bíblia é fundamental? Sem ele, nós estamos perdidos. Mas nós precisamos realmente do Espírito Santo para nos guiar no estudo da Bíblia. Em João 16, 13, Jesus disse o seguinte, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. E quando você vai para Atos 17, 11, você percebe que não há separação entre a orientação do Espírito e o estudo bíblico. As duas coisas estão interligadas. Em Atos 17, 11 diz assim, ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Veja, uma coisa não exclui a outra. Primeiro, os de Bereia foram elogiados porque estudavam a Bíblia todos os dias. Mas Jesus também disse que quem nos guiará a toda a verdade é o Espírito Santo. Então nós precisamos de ambos. Precisamos do estudo bíblico, porque a Bíblia é a revelação escrita de Deus, ela é obra do Espírito Santo. 2 Pedro 1, 19 a 21 diz que a Bíblia é obra do Espírito Santo. Mas como nós somos pecadores, temos uma tendência pecaminosa, temos a nossa subjetividade, precisamos da orientação do Espírito para entendermos devidamente a Bíblia. Então eu vejo, meu irmão, uma harmonia entre as duas coisas, na orientação do Espírito e no estudo bíblico. Uma coisa não pode ficar realmente sem a outra. Isso mesmo, professor. Eu só queria reforçar o seguinte, que dá a nos entender que muitas vezes apenas pela revelação Deus vai mostrar para a gente o que Ele quer na nossa vida.
Agora, nós precisamos ter estar sempre acompanhando, estudando a palavra de Deus para a gente, então, entender a voz do Espírito. E não deixar de ler a Bíblia, não deixar de estudar a Bíblia e confiar que Deus vai nos revelar alguma coisa, correto? Tem igrejas cristãs que caem nesse perigo, Tito, né? Aham. Confiam só na revelação do Espírito e deixam a Bíblia de lado. Isso é perigoso porque o diabo pode falsificar-se, imitar o Espírito Santo e enganar o indivíduo, né? Então, por isso, meu irmão, se você faz uma parte de uma igreja que diga assim, não, o que importa é a revelação do Espírito e não o estudo da Bíblia, cuidado, essa igreja está totalmente vulnerável aos enganos de Satanás. Você fica agora com o momento da mentira. Olha a mentira absurda com a qual me deparei essa semana. Alguém disse que o pecado de Eva no jardim do Éden não foi comer do fruto proibido e dá-lo a Adão. Sabe o que foi? Pasme. Disseram, então estão escrevendo na internet isso como se fosse verdade, que o pecado de Eva no jardim do Éden foi fazer sexo com a serpente. Eu não sei se digo que isso é uma mentira, se é um absurdo, mas vamos dizer, isso é uma mentira. Isso, além de ser mentira, isso é uma aberração que não tem como imaginar como uma pessoa pode crer numa barbaridade dessa. Quando você lê Gênesis capítulo 3, você percebe claramente que o pecado não tem nada a ver com uma bestialidade praticada por Eva. Por exemplo, aqui no versículo 6 de Gênesis 3, olha o que diz aqui. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e o deu também ao marido e comeu. Veja, a pessoa que falou essa barbaridade, ele está lendo o texto assim, ó. Vendo a mulher que a serpente era boa para fazer sexo, gente, o que é isso? Deus não está dizendo isso. Deus não está dizendo que a mulher viu que a serpente era boa para fazer sexo e agradável aos olhos. Por favor. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido e comeu. E aí você vai para o versículo, no capítulo 2, ó, versos 16 e 17, olha a advertência que Deus deu para Eva e para Adão. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Já imaginou ler o texto assim, ó? E o Senhor deu esta ordem: não vá transar, não vá fazer sexo com a serpente no jardim do Éden. Por favor. Olha, você não pode acreditar numa barbaridade dessa. Se um site escrever uma barbaridade dessa e você ler isso, eu vou te dizer uma coisa, você tem que excluir esse site da sua vida. Essa é uma demonstração profunda da distorção, da ignorância em relação ao texto bíblico. Então, tenhamos respeito para com a Bíblia. Se a pessoa não quer crer na Bíblia, ela é livre para isso. Agora, se ela quer crer na Bíblia, que aprenda a respeitar a Bíblia e deixar que o texto fale aquilo que ele realmente está dizendo. Muito bem, professor. Mais uma desmentida aí. Mas como você falou do fruto aí, professor, também não é aquela pegadinha que você caiu, né? Também a fruta lá do Jardim do Éden não era o coco, né? Que lá tomou em Brasília, e comeu, né? Lá em Brasília, o camarada perguntou para mim assim, né? Qual é o fruto que a Eva comeu? Eu, como é que eu vou saber, rapaz? Eu não estava lá. Ele é o coco. Eu, por quê? Ele falou, porque a Bíblia diz que a Eva tomou e comeu. Então, os camaradas são criativos, né? Muito bem, muito bem. Muito bem, mais uma desmentida aí. Fique ligado, porque mentiras chegam o tempo todo. Mais uma pergunta, essa aqui chegou agora pelo nosso SMS. Deixa eu ver se tem o nome da pessoa aqui. Ok, a pergunta é a seguinte. Deus condena um cristão participar de eventos como aniversário familiar? Participei de um aniversário da minha mãe e o meu marido me condena por isso.
Estamos em conflito. Eu não tenho mais argumento. Preciso de ajuda. Por favor, gosto muito desse programa. Obrigado pela sua participação. Obrigado por acompanhar o nosso programa. A Bíblia condena qualquer tipo de festa, professor? Até mesmo uma festa de aniversário da família? Existe alguma condenação para isso? No que está se baseando aí o nosso irmão, professor? Infelizmente, existe uma crença, né, de que não se, entre as testemunhas de Jeová, nós temos muitos telespectadores, testemunhas de Jeová, amigos, queridos, que mesmo discordando de nossas crenças, respeitam o programa. Meu abraço a todos vocês, meus irmãos. Tá? Mas existe realmente uma crença de que comemorar aniversário é uma prática pagã, porque na Bíblia percebe-se pagãos comemorando este aniversário. Porém, isto não tem fundamento, né? Não tem fundamento, até mesmo porque quando nós lemos Lucas 2, 14, 15, nós percebemos, né, que quando Cristo nasceu neste mundo, né, encarnou, os anjos celebraram o nascimento de Cristo. Nós percebemos que Jesus, em João capítulo 2, ele foi a uma festa de casamento. Então Deus não tem nenhum receio em seus filhos alegrarem-se, desde que sejam, obviamente, festas e aniversários dentro dos princípios bíblicos, sem bebedeira, né, sem coisas imorais, entendeu? Então, alegrar-se faz parte da vida. Deus criou-nos para celebrarmos. E por que não celebrar o aniversário das pessoas que nós amamos, demonstrando para elas que o dia do nascimento delas é importante? Agora, veja que contrassenso. Muitos irmãos testemunhas de Jeová realizam o velório de um ente querido que morreu. Ué, celebra-se, entre aspas, faz uma reunião na morte, mas daí não pode fazer quando a pessoa está viva. Eu particularmente percebo uma total incoerência em relação a esse assunto. Muito bem, professor, o nosso tempo já está se acabando, são 57, 9h57, mas tem ainda uma perguntinha que cabe aí. A pergunta é a seguinte: o mundo terá fim? E aí, professor? Sim e não. O mundo ímpio terá fim, mas o mundo como planeta, ele será transformado, tá? Então, por causa do tempo, não vou poder ler agora, obviamente, mas o nosso telespectador e ouvinte da Rádio Novo Tempo pode ler depois 2 Pedro, capítulo 3, versos 9 a 13. Ali diz que Deus vai destruir o mundo para recriá-lo, vai destruir a impiedade. Então, a maldade do mundo acabará. Agora, o planeta Terra em si, ele será refeito por Deus, porque Deus quer que a cidade santa, o paraíso, a Nova Jerusalém, desça para cá após o período de 1000 anos, como lemos ali em Apocalipse capítulo 21. Ok, professor, com essa nós vamos encerrar mais um programa Na Mira da Verdade e marcando aqui o nosso encontro para segunda-feira. Segunda-feira de Carnaval, vamos estar ao vivo aqui falando mais da Palavra de Deus, falando mais da Bíblia Sagrada, correto? Deus abençoe a você, amigo ouvinte, Deus abençoe a você, amigo telespectador. Muito obrigado pela sua companhia e lembre-se que sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. E aqui no Beco, você já sabe, sempre as suas dúvidas, os seus questionamentos sempre estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.